abençoe. Terça-feira, às 19h30, quinta-feira, às 19h30, sábado, às 19 horas e domingo, às 18h30. Amém. Glória. Isaías 66, verso 1 e 2. Lemos assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis a vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas as coisas, todas vieram a existir do Senhor. Mas o homem, para quem olharei é esse? O aflito, o abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Mais uma vez, assim diz o Senhor, mas o homem, para quem olharei é este. 2 pontos. O homem para quem olharei é este. 2 pontos. E segue para quem quer olhar. Para o aflito e abatido de espírito, e o que treme da minha palavra. Assentai-vos nessa noite. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu acredito que todos que servem a Deus aqui, que estão aqui hoje, todos que servem a Deus aonde eles estiverem, eu acredito piamente nisso, sabem que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus é um Deus grande e maravilhoso. Mas o que muita gente não entende é que o Senhor é um Deus atento. E eu quero falar nessa noite da grandeza de Deus e na sua majestade. Mas eu quero dizer para você também que esse Deus grande, Ele está atento. A grandeza e a atenção de Deus eu quero falar nessa noite. Quero falar sobre a grandeza desse Deus. E quero falar também como esse Deus é um Deus atento. Como Ele está atento a cada um de nós. Como Ele está atento ao que nós podemos e ao que nós fazemos. Isaías 66:1 diz: assim diz o Senhor, ao céu é o meu trono, e a terra é estrado por onde os meus pés andam. Que casa vós me edificareis, diz o Senhor, né? Para o meu repouso, porque a minha mão fez todas as coisas, todas vieram a existir. Primeira coisa que você tem que saber, irmãos, você serve a um Deus que é grande. Você serve a um Deus que é poderoso. Esse Deus que você serve fez todas as coisas. Isso quer dizer que o seu Senhor, aquele que você se submeteu um dia, quando alguém te convidou, se você quer aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador, você levantou as mãos, foi lá na frente, recebeu a oração, e aí você se comprometeu com o Senhor, quem sabe na sua casa, ouvindo uma mensagem, quem sabe na rua, aonde for você se comprometeu com o Senhor. Então esse Deus é grande e poderoso. Lembra que agora eu estava escutando hoje, vou até citar quem vai falando, o pastor Cláudio Duarte falando, não existe amanhã. Eu vou me comprometer amanhã. Amanhã eu vou me comprometer, eu vou ser fiel, eu vou ser isso, vou ser aquilo. Não existe amanhã, tem que ser hoje. Se comprometa agora, curte vida agora, porque Deus, você só tem o agora. Você não sabe se vai ter amanhã. O amanhã é uma interrogação. O ontem é uma história, mas hoje é presente. Você só vai ser feliz agora. Aleluia. Eu quero ser feliz amanhã, não vai. Você não vai ser feliz amanhã. Você vai ser feliz agora. Glória a Deus. Lembra que Paulo disse: tenha que comer o que beber, estejais satisfeito. 1 Timóteo capítulo 6. Estava dizendo: Timóteo, se alegra com aquilo que você tem. Não preocupe com muita coisa, não. Se preocupe em servir a Deus, tendo que comer o que vestir.
Ah, pastor, então quer dizer que eu vou ser rico? Não sei, depende da qualidade que Ele te deu, das capacidades que Ele te deu. Mas se você pode ser feliz e abençoado com aquilo que você tem hoje, pode. Os meus pais, os seus pais, viveram felizes com muito menos. Viveram felizes com muito menos. Você será um Deus grande, o seu Deus fez todas as coisas. Sabe o que o salmista diz no Salmo 24, versículo 1? Do Senhor é a terra, o mundo e tudo que nele há. Olha, o Senhor é a terra, o mundo e tudo que nele habitam. E para provar que esse Deus é tão grande, mas é um Deus atento, é que um dia Deus projetou o homem. E olha, Deus ama tanto o homem que Ele o fez a sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, criou pois Deus o homem a sua imagem, a sua semelhança. Quem tem um espelho aqui, levanta a mão inteiro, e você vê seu corpo inteiro em casa. Levanta a mão. Sabe como saber? Tem, a maioria tem. Pois é, quando você chegar diante do espelho, você chega lá todo dia e olha para ele e fala: olha, esse Deus se parece comigo, eu pareço com Deus. Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Pastor, então Deus é gordinho, Deus é careca, Deus é cabeludo, Deus é pretinho, Deus tem aquele cavanhaque da hora do nosso querido irmãozinho ali, tá? Está falando das suas qualidades. Ele se parece com você. Você tem as qualidades que Deus tem. Raciocínio, Ele te fez parecido com Ele. Na inteligência, você pode pensar, decidir o que você quer. Você é livre. E a liberdade é um dom que Deus te deu. Olha que esse Deus, um dia Ele viu que o ser humano que Ele fez a sua imagem e semelhança, e Ele colocou lá no jardim do Éden, e Ele colocou num paraíso. E outro, sabe aquele negócio de ser bom? Lá no Éden não tinha. Lá tinha capim? Ele é Bíblia. Lá tinha capim? Lá tinha mato? Lá tinha praga? Lá tinha alguma fruta que se comesse morrer? Não. Tinha uma proibida. Mas não tinha nem um veneno ali. Aquela proibida, se comesse, não morria. Eu sabia disso. Mas desobedecia o Criador. Lá não tinha veneno, não tinha praga, não tinha nada. A praga e as pragas vieram depois da desobediência do homem. Deus pôs o homem no paraíso. Sabe o que a Bíblia diz? Sabe o que significa Éden? No original, quer dizer lugar de delícias. É um lugar para você ser feliz, um lugar para você ser abençoado. É por isso que o meu lar, a minha casa é o Éden. O meu lar é o meu Éden, onde eu sou feliz, onde eu sou abençoado. Mas um dia o homem pecou, desobedeceu, comeu no fruto, deu ouvido à serpente, e de lá ele saiu, foi expulso do paraíso. E diz a Bíblia que o Senhor expulsou o homem do paraíso, para que ele não pudesse comer do fruto da vida e viver eternamente. Então Deus tirou o homem dali, e ele passou a viver como nós temos conhecimento agora, no seu suor. Porque diz a Bíblia: olha, você veio do pó, e ao pó tornarás. E agora você vai suar para comer. Agora você vai lavrar a terra. Agora você vai ter que trabalhar. Antes era só colher. O homem começou a trabalhar. Logo veio o primeiro homicídio. Caim matou Abel. E a coisa foi degringolando, foi piorando cada vez mais. E veio a Torre de Babel. E Deus desceu, confundiu a língua dos homens ali. E foi piorando. Deus mandou juízes. Deus levantou Abraão, levantou Isaac, Jacó. Deus levantou Moisés. E logo Deus viu que não nada disso. Mandou os profetas. E o último profeta que ele mandou, segundo a Bíblia, um dos últimos é o profeta Samuel. O último juiz, o profeta, foi Samuel. Juiz, sacerdote, profeta, foi Samuel. Samuel era profeta, era juiz e era sacerdote. E talvez um dos poucos que a Bíblia diz que nenhuma das suas palavras caiu por terra. Tudo que o homem falava e profetizava em nome do Senhor, Deus cumpria.
Mas a coisa piorou tanto, que um dia o Senhor falou: não vai ter jeito, eu vou ter que descer. João capítulo 1, versículo 1, eu vou ter que redimir a humanidade novamente, porque lá em Gênesis capítulo 3, verso 16, nós temos a primeira profecia. Lá em Gênesis capítulo 3, fala que na descendência da mulher, o Senhor levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente. Esse que ia esmagar a cabeça da serpente é esse agora, de João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Verso 14. João 1. E o verso 14 diz que o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Verbo é o que? Palavra. No princípio era a palavra era Deus. Verso 14, a palavra se fez carne. Sabe o que é isso? Deus se fez carne. Sabe o que o evangelista João diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 1? Guarde esse versículo aqui na sua mente, João 1:1. O que era desde o princípio? Olha só o que João diz. Já idoso, o que temos visto, ouvido, e o que temos visto com os nossos próprios olhos e contemplamos, e as nossas mãos apalparam o Verbo de Deus. O Verbo da vida. João está dizendo: olha, eu apalpei, eu toquei no Verbo que se fez carne. Sabe o Deus que se fez carne? Isaías 9. O Pai da eternidade, o príncipe da paz, que Isaías diz. João diz: eu toquei nele, eu apalpei no Verbo da vida. Porque esse Deus tão grande viu que o ser humano estava perdido e se fez carne para redimir a humanidade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Deus grande e poderoso se fez fraco para redimir a humanidade perdida. Filipenses 2,7, irmãos, diz que o Senhor a si mesmo se esvaziou. Filipenses 2,7, assumindo a forma de servo. Para quê? Tornando semelhança de homens e conhecido de figura humana. Sabe o Deus grande e poderoso? Olha isso aí. Sabe o que o Deus grande e poderoso fez? Ele se fez carne. Ele, antes a si mesmo, se esvaziou. Filipenses 2,7. Ele a si mesmo se esvaziou, assumindo o quê? A forma de um servo. Assumindo a forma de um servo. Para que ele fez uma forma de servo? Para que possa poder sentir aquilo que você passa, tudo aquilo que eu sinto, todas as minhas dores, todos os meus sofrimentos, o Senhor sentiu. Tudo que você sente, irmão, Jesus sentiu. Se cortasse o seu dedo, saia sangue. Aí eu. Tudo aquilo que um homem sente, ele sentiu. Porque ele era ser humano como nós. Olha, ele a si mesmo se esvaziou, tomou a forma de servo, reconhecido em figura humana. O Deus grande e poderoso se esvaziou e assumiu a forma de um homem. O Criador veio ver como é que a criatura era. Pastor, mas Deus não sabia? Sim, mas ele queria provar. Porque diz ali em João 3 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele foi provado, mas foi aprovado. Diz Lucas capítulo 4. Esse é o Deus grande e poderoso que você serve, que sempre olha para os seus filhos. Ele viu a natureza humana perdida e ele nos deu o caminho. Quando Jesus morreu, um dos sinais, quando ele entregou o Espírito, ele disse: Pai, de todo mundo entrega o meu Espírito, sabe que o véu rasgou do alto a baixo. O autor aos Hebreus diz: agora entremos na presença de Deus, no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Tem um caminho para você chegar até Deus. O caminho é o Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode, como Cristo diz, ninguém vem ao Pai. Ninguém pode vir a mim se o Pai
necessita da redenção. Irmão, o ser humano está achando que não precisa mais de Deus. Estão achando que não precisa mais nem de companhia. Você já viu umas bonecas de companhia que estão vendendo por aí, irmão? É mais real que Gisele Bündchen. É mais bonita do que a qualquer mulher que você imaginar. A pessoa vai levar um em torno de 15, 20 mil reais, 20 mil dólares, se não me engano. Porque não quer relacionar com o ser humano. Porque para me relacionar com a minha esposa, tem hora que eu tenho que abaixar. Não é que é o ditado dos antigos? Quando um burro fala, o outro baixa a cabeça, né? É, não é? Então às vezes eu tenho que abaixar, eu tenho que ceder, às vezes eu tenho que suportar. Paulo diz, olha, amar, suportai-vos uns aos outros em amor, irmãos. Se você não ama o suficiente para suportar o erro do seu irmão, se você não consegue nem olhar para ele, eu tenho uma péssima notícia para você. Você pode orar, pode jejumar, pode consagrar o tanto que for, que o seu lugar está guardado lá no inferno e vai ser o lugar pior que tem, você vai ser atormentado eternamente. Porque você não quer suportar o seu irmão, que é pecador que nem você. Só que Jesus Cristo, o Deus que se fez carne, o Verbo habitou entre nós para redimir a humanidade. Lembra da parábola daqueles talentos? Quando o homem devia muito, e ele disse, eu perdoo, eu peguei, me perdoa, olha, eu vou te pagar tudo. Ele falou, não pode ir embora, já que você se humilhou tanto, eu vou embora, vou te perdoar. Mas aquele homem foi embora, e tinha alguém que devia para ele uma quantia pequena. Ele prendeu o homem, falou assim, o senhor não vai sair daí quando você me pagar tudo, eu quero receber tudo, porque a minha vida está ruim, eu estou lascado mesmo, eu quero que você me pague para a minha vida melhorar um bocadinho. Alguém contou o credor dele, pegou uma fortuna. O que o credor fez? Foi lá e chamou ele. Eu não te perdi aquele, digamos, vamos supor, na nossa linguagem, não te perdoei aqueles 10 milhões que você me devia. Por que você não perdoou aqueles 10 mil reais para ele? Diz a Bíblia que ele foi, mandou trancar aquele homem. Você só vai sair de lá quando você pagar tudo agora. É perdoando que se é perdoado, que isso existe assim, né? Mas isso aqui é Bíblia. Você precisa perdoar, senão Deus não vai te perdoar. Você tem que amar, senão você não vai ser amado. Esse Deus é grande e poderoso, mas Ele também é atento. Olha só Isaías 66, 2. Porque a minha mão fez todas essas coisas. Todos vieram a existir do Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Pega Isaías, Salmo 51, verso 17. Davi, nós sabemos, Salmo 51 foi escrito depois que Davi cometeu um adultério com Batseba. E esse Salmo 51 é o Salmo de arrependimento. E ele diz, olha, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, o coração contrito e contristado, não desprezarás, ó Deus. Sabe o que é aflito? Davi diz, olha, se o coração contrito e contristado, o Senhor não vai rejeitar. Talvez Deus não está aceitando a sua oração, que é da boca para fora. Você tem que colocar alma no seu coração, na sua oração. Quem lembra da oração de Ana, mãe de Samuel? Uma mulher que era humilhada, porque ela não tinha filhos. Hoje as mulheres que não têm filhos soltam até foguete. Mas naquela época, irmão, se não ter filho era uma maldição. Estou falando sério. Não ter filho naquela época era uma maldição. Porque a pessoa era amaldiçoada. Deus não era com ela, quase que assim. Mas a Ana foi lá e orou, porque ela tinha um problema, mas ela tinha vontade de ter filhos. E como é que foi a oração dela? Por que o sacerdote ia a pé por embriagada? Porque ela foi orar, não tinha palavra, ela só mexia os lábios. E as lágrimas deveriam correr.
E ele achou que aquela mulher estava embriagada. Ele falou assim: olha, não tenha tua serva, teu filho de Belial. Na verdade, tua serva está amargurada, contou a sua história. Eu derramava minhas lágrimas, a minha vida perante o meu Deus. E o sacerdote falou: vai, minha filha, e Deus responda a sua oração. E ela teve mais 6 filhos. Teve Samuel e teve bem mais. Vamos ver lá no final a história dela. Sabe o que é aflito, irmãos? O significado de aflito, aquele que expressa ou sente aflição, que está angustiado, preocupado, que demonstra excesso de ansiedade e agonia. Mas a palavra aflito, etimologicamente diz assim, olha, vem do latim aflito, que significa abatido ou desesperado. Quando você fala eu estou aflito, quer dizer que você está desesperado. Você está aflitíssimo, você está totalmente desesperado. Pessoas aflitas, irmãos, são desesperadas para sair da situação em que se encontra. Não é verdade? Quem está aflito faz de qualquer coisa para sair daquele estado que ele está. Só, irmãos, que você tem que tomar cuidado, porque quem está aflito, mas está na presença de Deus, sabe que a graça de Deus é o que nos basta. Nós somos servos de Deus. Nosso maior tesouro é o quê? A nossa fé. Você perdeu saúde? Vamos voltar à frase no começo, né? Eu estou parafraseando outra frase. Você perdeu dinheiro, você não perdeu nada. Você perdeu saúde, você perdeu alguma coisa. Mas se você perder a fé, você perdeu tudo. Você não tem nada para perder mais. Quem perde a fé não tem mais nada para perder. Jó perdeu tudo, menos a única coisa que eu não podia perder: a sua fé no seu Deus. Nossa maior riqueza é ter o nome escrito lá no livro da vida. É saber que Deus não nos despreza. Eu li aqui mais cedo: sacrifício para Deus, o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito, não desprezarás a Deus. Salmo 51:17. Quem que é um abatido? Olha só, Salmo 38:6. Estou encurvado, estou muito abatido, eu ando lamentando o dia todo. Tem gente que está tão abatido que só anda assim, ó. Ele anda encurvado, e só anda lamentando, ele só anda de cabeça para baixo. Irmão, não fica andando só de cabeça para baixo. Davi um dia estava assim, só lamentando, mas um dia alguém bateu o ombro dele: vamos para a casa do Senhor. E o que ele diz? Alegrei-me porque me disseram: vamos para a casa do Senhor. Outro dia a Bíblia diz: olha, o céu lá, o salmista estava totalmente aflito, estava totalmente cercado de problema, e ele diz: olhando meus olhos para os montes, e eu grito: de onde me virá o socorro? Aí ele se lembra: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o meu pé, o guarda meu, aquele que me protege, não vai me deixar vacilar. E o Salmo 121. Toma cuidado, irmãos, para não andar só abatido. Servo de Deus se abate na oração, mostra seu abatimento na oração. Olha o que a Bíblia diz, 2 Coríntios 4, 8 e 9. É só um texto que você tem que guardar. De vez em quando você tem que pegar ele e ler em voz alta umas 5 vezes. Em tudo nós somos atribulados. Paulo é claro: irmão, você vai ser atribulado em tudo, mas não angustiados. Somos perplexos, mas não desanimados. Nós somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Amém? Quem tem Deus em sua vida, ele pode estar abatido, mas ele não está destruído. Ele pode dizer como Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que o meu Redentor vai se levantar, e os meus olhos não verão e não outro. E o Jó ainda diz: de saudade desfalece meu coração. Irmão, você não pode deixar se abater
olhar para os montes, porque o seu socorro vem do Senhor. O seu socorro vem de cima. Sabe o que Jó diz em Jó capítulo 5, versículo 11? Para pôr os abatidos num lugar alto, para que os enlutados se exaltem na salvação. Deus quer te pôr, você que está abatido num lugar alto. Jó 5,11. Deus quer pôr você que está abatido num lugar alto. Deus quer tirar o luto de você. Deus quer tirar essa tristeza. Mas para isso você precisa entender que existe um Deus grande. E esse Deus grande, Isaías 49, ele diz: eis que na palma da minha mão escrevi teu nome. Lá em Isaías 49, esse mesmo Deus diz: olha, lá o profeta diz: pode a mãe esquecer do seu filho que está amamentando, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti, ó Israel. Deus não vai esquecer de você. Deus não vai esquecer de você, irmão. Deus não vai esquecer do seu problema. Eu posso ouvir um glória a Deus. Eu posso ouvir um amém. Eu posso ouvir você dizer glorificando: Deus já me ouviu. Deus já me ouviu. Deus já me ouviu. Porque senão vai que adianta você estar na igreja, e que adianta você estar orando, mas você não crê mais que Deus vai resolver. O que diz em Colossenses 1? Cristo em vós, esperança da glória. Romanos 8, verso 18: tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Não para de se preocupar com esse mundo. Eu vejo que as pessoas estão preocupando muito com o lado financeiro, estão se entristecendo porque não tem, porque não conseguiram. E o diabo, olhando para isso, ele mostra que o outro tem. Mas fica tranquilo, irmãos, o seu nome está no livro da vida. Sabe o que Paulo diz? Eu expurgo meu corpo, eu reduzo esse corpo à escravidão, porque eu tenho medo de pregar para muitos e depois ser desqualificado. Tipo assim, eu não quero ver a terra prometida de longe, eu quero entrar na terra prometida. Eu quero agora que você abra a Bíblia em 1 Samuel 2, versículo 1. A leitura vai ser um pouco extensa. 1 Samuel capítulo 2, verso 1. Esse aqui é a prova de que Deus olha para o necessitado. Deus olha para quem está aflito. No tempo de Deus, Ele exalta. No tempo de Deus, Ele faz o milagre acontecer. A porta se abre, o mar vermelho se abre, o Rio Jordão se abre, o sol e a lua param para o seu povo guerrear. Ele faz o milagre aonde é preciso. 1 Samuel 2, 1 em diante. Então Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Verso 2: não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliques palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por Ele são as obras pesadas na balança. Verso 4: o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçaram foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até a estéril deu à luz 7 filhos. Essa parte aqui, ela fala dela mesma. E a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Ele faz descer a sepultura e torna-se diante dela.
O Senhor empobrece e enriquece, Ele abaixa e também exalta. Levanta o pobre no pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque o Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Glória a Deus. Tome cuidado, irmãos. Ana estava alegre, mas não é porque ela humilhou a sua rival, não. Seu marido naquela época tinha várias esposas, tinha duas, e ela era uma dessas. A Ana e a outra chamava Penina. Penina tinha filhos, a Ana não tinha. Não é porque a Penina parou de ter filhos, não, é porque Deus respondeu a oração dela. O servo de Deus se alegra porque Deus responde a sua oração. Eu não me alegro quando o outro está sofrendo. Eu não me alegro quando o outro é rebaixado, não. Eu me alegro quando Deus responde a minha oração. Quando Deus abençoa o outro através da minha oração. Então tem muitas pessoas que estão se achando deprimidas, tristes, cabeça baixa. Ana estava com um problema grave, naquela época insolúvel, mas ela foi para a oração e Deus respondeu. Vá para a oração e Deus te responde. Porque a depressão é uma doença psiquiátrica que se caracteriza por tristeza profunda e persistente, enquanto a ansiedade é um transtorno que se caracteriza por preocupação excessiva. Depressão e ansiedade são coisas diferentes. Se você está deprimido ou ansioso, eu não me preocupo. Se você for orar, se você orar e buscar, Deus vai resolver seu problema hoje. Deus vai resolver seu problema hoje. Porque se você tremer da palavra de Deus como Davi, Salmo 51, versículo 10, nós vemos um homem arrependido, nós vemos um homem que sofreu, um homem que cometeu erros, que pagou caro o preço, que viu a sua família pagar caro o preço. Mas no versículo 10, Salmo 51, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto. Versículo 11, não lances fora da tua presença, não retire de mim teu Santo Espírito. Mas o versículo 12, Salmo 51, o melhor de todos: torna-me a dar a alegria da tua salvação, sustenta com o espírito voluntário. Segura esse versículo aí um pouquinho. Olha só, irmãos, esse texto aí, torna-me a dar a alegria da tua salvação, é algo chave para o servo de Deus. Tem gente que esqueceu que ele tem que ser alegre porque ele é salvo. A alegria dele vem porque ele encontrou com Jesus. A alegria dele é porque ele tem no Senhor a sua realização. Lembra de Pedro, quando estava lá no monte? Estava Pedro, Tiago e João. E Cristo foi transfigurado. Ele viu ele quase que na sua plena forma. Ele viu Moisés e Elias com ele. E Pedro não sabia o que falar. Senhor, como estamos aqui, vamos fazer 3 tribos, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Porque Pedro estava tão alegre que não sabia o que falar. Você tem que estar alegre, contente, porque Jesus salvou a sua vida. E o que nós temos aqui é a palavra de um homem de Deus que estava triste. Nossa, eu estou triste, mas me dá a alegria de ser salvo de novo. Versículo 10: Senhor, me dá um coração de novo, renova dentro de mim um coração novo, um espírito inabalável. Senhor, não me lance fora da tua presença, não. Davi sabia que ele precisava esquecer esse passado triste dele, de sofrimento. Porque, irmãos, você precisa se alegrar novamente. Como é que eu posso me alegrar? Pensando só coisa ruim. Tem como? O verdadeiro homem de Deus sabe quando precisa retornar ao primeiro amor. O verdadeiro homem de Deus sabe
orava e sentia prazer. Voltar aquele tempo que ele passava tempo cantando e louvando. Voltar aquele tempo que ele tinha prazer de falar do amor de Deus com as pessoas sem pressa. Voltar aquele tempo que ele não olhava para os problemas. Sabia que tem época da sua vida que os seus problemas é muito maior e você não sente? Se alguém já leu aqui o livro, agora não lembro. Esse Mundo Tenebroso, é 427 páginas, se não me engano, eu li ele 2 vezes, algum tempo atrás. Lá em determinada hora, o autor conta, ele tenta mostrar para o crente o que é oração. Lá mostra o personagem principal orando, e quanto mais ele orava, mais ele brilhava, o poder vinha sobre ele. É como Moisés quando ia falar com Deus. Quando ele saía da tenda, o que ele tinha que fazer? Colocar a venda, porque as pessoas não podiam olhar para ele tanto brilho. Quanto mais você ora, mais poder de Deus você tem. Eu não vejo, você não vê, o vizinho não vê, mas o diabo vê. Eu não vou ver, mas o diabo vai ver. Aquele ali é diferente. Se tiver 1000 mosquitos de noite, você não enxerga nada, né? Você não vai notar. Mas se tiver um vagalume, você vê? De longe você vê, não vê? Porque ele brilha. Crente, ele tem que brilhar. Só que ele não tem que piscar como vagalume, né? Ele tem que brilhar, como diz a Bíblia. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada no monte. Você é a luz e sal. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, irmãos. Mas de uma coisa eu tenho certeza absoluta. Nós temos que voltar ao primeiro amor. Você precisa voltar àquele tempo que você tinha aquele prazer de antes. Estou falando de igreja como um todo. Precisamos voltar a ter prazer único e exclusivamente na salvação de Cristo. Estava assistindo ontem o DVD do cantor Tiagão, e ele, em determinado momento lá, ele fala assim, olha, no último álbum dele, ele fala assim, não espere o melhor de Deus, porque o melhor de Deus já veio, não teve Jesus. Não espere o melhor de Deus, porque o melhor já veio, é Jesus. Jesus te salvou. Agora agarra essa fé, abraça essa fé que Ele te deu. Romanos 12:3. Ele te deu fé, pega essa fé e fala, eu vou lutar e vou vencer, porque eu posso ter uma vida melhor. Amém, glória a Deus. Eu posso ter uma vida melhor. Eu posso ter uma vida melhor. Você pode ter uma vida melhor. Você pode mudar de vida. Você pode ser transformado através do poder que Deus te dá, através do seu Espírito Santo. Porque o melhor é Jesus. A salvação é Jesus. A cura é Jesus. A resposta para o seu problema conjugal e espiritual é Jesus. A resposta para o seu problema financeiro é o Senhor. Pastor, Deus vai me dar dinheiro, Ele vai te dar sabedoria para você administrar a sua vida. Tem hora que Ele até faz isso. Deus é bom. Deus é misericordioso. Então a alegria do cristão é Jesus. A nossa fé, ela é baseada na palavra de Deus. E quando a palavra está em nossa vida, quando nós colocamos a nossa vida no altar do Senhor, de acordo com a palavra, nós vamos ter a vida transformada. Porque se Deus grande se fez homem e habitou entre nós, esse Deus tão poderoso quis saber como é ser um ser humano e veio aqui esse homem aqui nesse mundo como Jesus Cristo. Esse Deus grandioso, lá em João 14, eles não nos deixarem órfãos, voltaremos para vós. Com o Espírito Santo, Ele te deu o Espírito Santo, para que onde eu estiver, vós estareis também, diz a Bíblia. É hora de nós olhar para Jesus. Vamos ficar em pé. Está chegando, irmãos, a vida de Cristo. Jesus está voltando. E tem hora que a gente esquece que nós somos filhos do Deus Altíssimo. Tem hora que você esquece que você é filho de Deus, filha
Divino Batista Mendes. Eu só tenho o Aguimar, que foi acrescentado. Meu nome é Divino Aguimar Batista Mendes. Eu tenho o nome do meu Pai. Como filho de Deus, você tem o nome do Pai na sua vida. Jesus Cristo foi marcado na sua vida. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Pare de se achar que você não é nada. Você pode não ser nada para a família, mas quem fala